Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com toda a igreja. Irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo nesta noite, no Salmo 51, apenas o versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Todos acharam? Salmo 51, versículo 4. Vamos fazer uma leitura conjunta aqui desse único versículo. Leiamos: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém. Vamos orar? Querido Deus, essa oração de Davi, essa confissão de Davi, feita aqui por ele, uma palavra inspirada pelo Senhor. Também, Pai, o Senhor nos ajude nesta noite, que seja também uma confissão, uma oração, uma declaração sincera do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, a esse reconhecimento, que não é um reconhecimento humano, mas é um reconhecimento divino. É só quando o Senhor nos convence, só quando o Senhor nos trabalha o nosso coração, é que a gente reconhece como somos pecadores e como precisamos do Senhor. Ó Pai, que a mensagem desta noite seja uma mensagem de esperança para nós, uma mensagem de alerta para nós, e uma mensagem que venha do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, existem algumas expressões na nossa própria língua, na língua portuguesa, e essas expressões dependem também muito de grupos. Por exemplo, você tem expressões que são compreendidas apenas por determinados grupos. Dentro da economia, nós temos aí algumas expressões, dentro da economia, câmbio. Se você perguntar para um mecânico o que é câmbio, ele vai te dizer que é uma coisa. Mas se você perguntar para um economista o que é câmbio, ele vai te responder outra coisa. Nós temos aí bolsa, queda da bolsa, índice de valores, alta do dólar. Quer dizer, uma série de palavras, de expressões que fazem parte de um determinado grupo. Aí nós temos um outro grupo, por exemplo, o grupo médico, cujas expressões, então, talvez nós não somos familiarizados, nós não conhecemos a respeito de medicamentos, a respeito de doenças, a respeito de expressões que são comuns dentro daquele grupo da médico, para eles é comum. E também, irmãos, nós temos algumas expressões que são próprias do meio evangélico. Alguns chamam essas expressões de evangeliquez. É como se fosse uma outra língua, que somente então aqueles que estão no meio evangélico podem compreender, né? O culto foi uma bênção, aleluia, graça e paz, e entre outras expressões que as pessoas de fora não conseguem entender, a não ser se esteja inserida aí nesse meio, né? Então também é muito comum nós ouvirmos alguém dizendo assim: pequei, isso que eu fiz foi pecado, ou isto é pecado, você pecou. Essas expressões são comuns também no nosso meio, e é justamente sobre essa expressão que nós queremos falar um pouquinho nesta noite, que está lá no versículo 4. Davi usa essa expressão, e ele vai dizer no versículo 4, ele começa o versículo 4 dizendo: pequei contra ti. Pequei contra ti. Eu creio que todo crente, todos aqueles que conhecem a Deus, todos aqueles que tiveram uma experiência com Deus,
pode ter usado essa expressão pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Senhor, eu pequei. Lá dentro do seu quarto, sozinho, em oração silenciosa, em oração audível, de repente você tem uma convicção de que você pecou. Mas irmãos, o que eu quero chamar a atenção nesta noite, nesta breve mensagem, que essa expressão pode ser mal utilizada. E na verdade ela tem sido mal utilizada. Essa expressão pode ser que ela não signifique o que ela deveria significar. Pode ser que ela não leve a pessoa a fazer o que ela tem força para ser feito. Pode ser que essa expressão, irmãos, é apenas uma expressão de medo. Existe um exemplo na palavra de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Nós temos aqui um exemplo, o exemplo de Faraó. Faraó também se utiliza dessa expressão. Êxodo capítulo 9, versículo 27. Abre aí a palavra de Deus. As crianças também conhecem a história de Faraó, aquelas que participam da escola dominical, aquelas que têm um culto doméstico em casa, que os pais têm aquele zelo, aquele capricho de ensinar a palavra de Deus para elas. Certamente, se fazem isso, elas já ouviram essa história das 10 pragas. Então, nós temos ali um rei do Egito, o faraó do Egito, e ele, num dado momento da vida dele, ele utiliza-se dessa expressão. Ele usa essa expressão. Mas essa expressão, ela de fato vem de um coração não arrependido, mas vem de um coração amedrontado. E muitas vezes isso também acontece na vida de muitas pessoas. Elas ficam com medo de algo, elas ficam amedrontadas com algo, e elas se utilizam dessa expressão. Irmãos, nós já vamos ler o texto, é aqui de Êxodo 9, mas eu me lembro quando criança, minha mãe graças a Deus, ainda é uma crente muito fervorosa. E ela sempre nos levou na igreja, sempre nos levou à igreja. Mas o meu pai, ele nunca quis saber dos caminhos do Senhor. E ele sempre teve uma resistência muito grande em relação às coisas de Deus. E meu pai, então, ele era o que a gente chamava antigamente de viajante. Então ele vendia as coisas, saía para viajar e representava uma firma de vendas. E um dia ele chegou em casa, já bem tarde da noite, assustado, amedrontado, e aquilo também acabou causando estranheza em nós, porque meu pai não era disso, e ele chega muito assustado em casa, e diz assim para minha mãe: olha, fala lá na igreja que eu vou ser crente. Fala lá na igreja que você frequenta que eu vou para a igreja, porque eu vi algo que me assustou. Eu fiquei amedrontado. Até hoje eu não sei o que ele viu. Eu não sei. E minha mãe, naquela euforia, naquela alegria, ela anunciou na igreja que meu pai ia ser crente. Ele nunca pisou os pés lá. O medo passou. E assim também, irmãos, aconteceu com Faraó. E essa expressão, ela pode estar no coração de pessoas que dizem: agora eu vou para Deus. Mas é motivada pelo medo, é por um coração amedrontado, mas não por um arrependimento sincero e verdadeiro, como aconteceu, infelizmente, com o meu pai. Lá em Êxodo capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus diz assim para nós: depois da 7ª praga, que foi a chuva de pedra, Moisés está diante de Faraó, e o versículo 27 diz assim: então o Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Mas chega no final, Faraó muda de ideia. Ele muda de ideia.
Ele usa essa expressão, agora eu reconheço que pequei. Mas é porque ele estava com medo. No capítulo 10, versículo 16, depois da oitava praga, a praga de gafanhotos, no versículo 16, novamente, nós encontramos o mesmo faraó, o mesmo homem, dizendo assim, capítulo 10, versículo 16: então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Irmãos, essa expressão, pequei contra o Senhor, pequei contra vocês, surgiu de um coração amedrontado e não arrependido. O medo, por si só, não pode nos conduzir a Deus. O medo por si só não tem força redentiva. É o que o texto da palavra de Deus nos deixa muito claro. Então, muitas vezes, pessoas motivadas por alguma situação, motivadas por algo que acontece ou com ela ou ao seu redor, se apressam em dizer: agora eu reconheço que pequei. Mas no outro dia, no outro momento, elas voltam à mesma prática e não conseguem se aproximar de Deus. Quem sabe, meus irmãos, numa sondagem no nosso coração, a gente também possa estar se utilizando dessa expressão apenas por medo. Pessoas que têm medo do inferno, pessoas que têm medo de alguma coisa que Deus possa fazer contra elas, se apressam em dizer que estão arrependidas, mas finalmente voltam a praticar tudo de novo, tudo outra vez. E a expressão eu pequei, ela pode ser uma expressão de medo, mas não uma expressão de arrependimento sincero. Eu quero também pedir que vocês abram comigo em Mateus capítulo 27, versículos 3 e 4, o texto da palavra de Deus aqui, Mateus capítulo 27, versículos 3 e 4, quando Davi então no Salmo 51, versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. E a demonstração de um arrependimento sincero de Davi é que a expressão não era vazia, porque ele disse: Senhor, de maneira que o Senhor será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, a expressão de Davi, quando diz assim, eu pequei, não é vazia, porque ele se coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu reconheço o meu estado de miséria, de pecado, e o que o Senhor fizer comigo está bem feito, eu aceito, e o Senhor pode agir comigo como quiser, pode falar comigo como quiser, que eu estou disposto e pronto para arcar com as consequências do meu pecado. Mas aqui em Mateus, capítulo 27, nós encontramos a história de Judas. Judas Iscariotes, famoso por ter traído o Senhor Jesus. E Judas também, ele utiliza dessa expressão. Mateus capítulo 27, versículos 3 e 4, veja só o que a palavra de Deus nos diz. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E o versículo 5, a Bíblia então fala: então Judas, melhor dizendo, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, a expressão eu pequei, a Bíblia fala que ela pode ser uma expressão motivada pelo medo, como foi com Faraó, mas ela pode ser uma expressão motivada pelo remorso. Pelo remorso. E remorso não é uma expressão de arrependimento. Se você abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 7, nós vamos encontrar aqui, irmãos, uma descrição fantástica a respeito do arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7,
versículo 10. Quando a Bíblia diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, para que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é o remorso? O remorso é a tristeza do mundo. O remorso é alguém tocado por algo que fez de errado, mas não produz vida nele, mas produz morte, produz pesar, produz peso, produz remorso. Finalmente, Judas Iscariotes exprimido, esmagado pelo peso do remorso, e não por um arrependimento sincero, mas pelo peso do remorso, a Bíblia diz que ele acaba então tirando a sua própria vida. Ele se enforca, ele se mata, porque a expressão que sai da boca de Judas não é uma expressão de arrependimento sincero e verdadeiro. Lá em João capítulo 17, versículo 12, as Escrituras nos falam, Jesus faz uma declaração a respeito de Judas. No capítulo 17, versículo 12, a Bíblia diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, Jesus faz uma declaração a respeito de Judas, que se perdeu porque o seu arrependimento foi apenas uma declaração de remorso. E remorso, irmãos, é uma vontade de não ter praticado aquilo que fez. É alguém que fala: puxa, o que eu fiz foi errado, mas sem capacidade de deixar de fazer. Então é aquela pessoa que faz alguma coisa errada, ele é tocada de remorso, mas ele não consegue abandonar aquilo. Ele não consegue se livrar daquele peso, ele não consegue deixar aquilo para trás. E ele acaba fazendo de novo, e de novo, e de novo. Remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Certa vez eu, conversando com uma senhora, e aconselhando essa senhora, e ela dizia para mim: olha, o que eu fiz, Deus não pode perdoar. E aquela mulher estava sendo esmagada pelo remorso. Ela sabia que o que ela havia feito estava errado, mas ela não conseguia se livrar daquilo. O seu coração estava sendo endurecido pelo remorso, e a tristeza estava gerando morte, e ela já estava considerando seriamente em tirar a própria vida. Ela sabia que algo estava muito errado com ela, e ela considerou, e ela conversando comigo, considerou que havia considerado muitas vezes de colocar fim à sua própria vida. Irmãos, 2 Coríntios 7,10 que nós lemos, diz que a tristeza do mundo produz morte. Por isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério para nós, de como tem sido a nossa expressão diante de Deus. Eu certa vez estava lendo um testemunho de um missionário, e um missionário chegou numa tribo indígena, e ele pregou o evangelho naquela tribo, e ele pregou a palavra de Deus naquela tribo, e um dos convertidos, um dos índios que haviam se convertido, chegam no missionário e faz uma declaração surpreendente, desesperadora. Ele disse assim: por que você não chegou mais cedo? Por que você não veio antes? Por que não veio antes? Alguns meses antes?
Porque alguns meses antes, a sua mãe, agonizando na morte, já próxima à morte, o coração espremido pelo remorso, e ela dizia: olha, eu sei que muitas coisas que eu fiz estão erradas, mas eu me sinto numas trevas tão densas, tão grandes, eu não consigo achar o caminho. Eu sei que eu estou errada, eu sei que eu fiz algo errado, mas eu não consigo achar o caminho. E ela pede para o seu filho: acenda uma fogueira, porque eu estou em trevas. E o filho acendeu a fogueira, e ela disse: ainda estou em trevas. As trevas que há no meu coração não estão sendo iluminadas. Ele aumentou a fogueira, e aquela mulher continuava em trevas, e ela morreu agonizando, não pela dor, mas pelo peso do seu pecado. Por que não chegou antes? Ele clamava ao missionário: por que não veio antes trazer essas palavras de esperança? A tristeza do mundo é sem esperança, mas a tristeza segundo Deus produz vida, produz arrependimento. Irmãos, o salmista, voltando lá no Salmo 51, e nós temos aqui na declaração de Davi, o exemplo de Davi. Salmo 51 é um salmo conhecido da palavra de Deus, porque é um salmo que nós utilizamos muitas vezes para falar do nosso próprio pecado, mas ele é uma expressão de arrependimento genuíno. Salmo 51 tem como contexto o texto de 2 Samuel capítulo 11. E em 2 Samuel capítulo 11, a palavra de Deus fala que certa ocasião, quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi estava no seu palácio, e a Bíblia diz que certa tarde ele levanta do seu leito. Olha só, certa tarde, eu estava dormindo até tarde, e levanta do seu leito e está ali passeando sem fazer nada. De repente ele coloca os olhos em uma mulher que estava se banhando, e o seu nome era Batseba. E toda a história então diz que Davi, ele cobiça aquela mulher, ele se deita com aquela mulher, uma mulher casada, e aquela mulher engravida. E a Bíblia diz que Davi então acumula o pecado da prostituição, do adultério, ao pecado então do assassinato, porque ele manda matar, ele trama a morte de Urias, o esposo de Batseba. E ele tenta encobrir toda aquela história, ele tenta fazer de conta que nada aconteceu, mas Deus havia visto. Deus estava atento. E no capítulo 12 de 2 Samuel, a Bíblia fala que Deus manda Natã, o profeta, para repreender Davi. Imagina você estando na pele deste homem, repreender um rei, o rei Davi. E Natã então chega e diz: olha, e ele conta uma história. Um homem tinha muitas ovelhas, muitas, era muito rico. E o seu vizinho, muito pobre, tinha apenas uma, que ele alimentava dentro da sua casa, que as ovelhas conviviam, que aquela ovelha convivia com o seu filho. Era a sua única ovelha. E de repente aquele homem rico recebe alguém importante como visita, e em vez de lançar mão de uma das suas ovelhas, que eram muitas, ele manda matar a ovelha, a única ovelha do vizinho, e servir a sua visita. E Davi fica indignado e diz: tal homem deve morrer. E Natã então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz a Davi: este homem é você. Este homem é você. E aí então disto surge o arrependimento de Davi, e ele escreve este salmo, Salmo 51, quando ele vai dizer, no versículo de número 3 também, Salmo 51, 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, não tem como correr, não tem para onde fugir, porque o nosso pecado nos alcança. O Senhor cobra o pecado,
E daqueles que conhecem o Senhor coloca o seu pecado diante dele, e não há como fugir, a não ser correr para os braços do Senhor Jesus. E foi o que Davi fez. No versículo 4, ele confessa: pequei contra ti somente. O pecado sempre é, em última instância, um pecado contra Deus. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 18, ele chega e pensa consigo mesmo: eu vou fazer assim, eu vou até o meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E ele está pronto para a consequência. E na sua própria meditação, ele diz assim: se o Senhor não quiser me tratar como um dos teus filhos, eu vou entender. E eu vou aceitar. Irmãos, a verdadeira expressão de pecado na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um crente, é que ele confessa o seu pecado e ele diz para Deus: Senhor, o meu pecado é muito grande. O que o Senhor fizer comigo está bem feito. Mas muitas vezes nós somos levianos, desculpa a expressão, nós somos levianos ao lidar com o nosso próprio erro. Nós somos levianos ao lidar com o nosso próprio pecado, e achamos que se Deus de repente cobrar o nosso pecado, Ele não nos ama. E nós somos levianos quando chegamos diante de Deus com as nossas expressões de pecado, sem esperar que Deus então cobre de nós aquele pecado. Mas a verdadeira expressão de arrependimento, tanto do filho pródigo, quando diz: se o Senhor me tratar como um dos teus empregados, para mim está muito bem, porque eu reconheço que eu pequei. E Davi diz: se o Senhor falar comigo duramente, e se o Senhor agir comigo duramente, não tem problema, porque eu reconheço que eu pequei e fiz o que é errado perante o Senhor. Provérbios 28, versículo 13. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que acontece com ele? Alcançará misericórdia. Irmãos, quem encobre o seu pecado, como Davi fez, né? Ele não prospera diante de Deus, mas se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Aquela mulher que eu estava aconselhando, e o seu pecado, a sua expressão: olha, eu sei que eu errei diante de Deus, pequei, estava gerando morte. Mas quando ela entendeu o Evangelho, ela entendeu a salvação em Cristo Jesus, Deus libertou aquela mulher, libertou aquela enfermeira. Ela era uma enfermeira e ela praticava abortos. Ela ganhava dinheiro praticando abortos. E o Senhor salvou aquela mulher. E o Senhor libertou do pecado. Irmãos, é muito sério para nós. Nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, momento da igreja, é aquele momento que nós somos convidados, convocados por Deus a examinar o nosso próprio coração, a examinar a nossa própria vida e assim participarmos da ceia. A ceia é esse marco de nós podemos dizer: olha, eu entendi a salvação em Cristo Jesus, eu entendi como eu sou pecador, eu entendi a graça de Deus, eu entendi a libertação em Cristo Jesus, a vida eterna, eu entendi o Evangelho. É esse momento. Mas muitas vezes também nós nos aproximamos, irmãos, da ceia, da mesa do Senhor, e achando que nós podemos lidar com as coisas do nosso jeito. Quando a palavra de Deus, ela diz através do salmista e outras palavras: olha, vocês pensaram que Deus era igual a vocês. Às vezes nós achamos que Deus lida com as coisas
como nós lidamos. Às vezes a gente lida com a nossa vida espiritual de qualquer jeito. De qualquer jeito. Nós fazemos as coisas, as confissões apressadas diante de Deus. Nós não pensamos nas consequências dos nossos atos. Nós não achamos que Deus então vai pesar a sua mão sobre nós quando nós pecamos. Nós achamos que o perdão de Deus nos isenta também das consequências. E nós continuamos a nossa vida e continuamos a pretensa vida cristã, achando então que nós podemos empurrar com a barriga, como as pessoas costumam dizer, e não entendemos o nosso fracasso espiritual. E essa expressão, eu pequei, deve ser uma expressão que venha do nosso coração, da nossa vida, da nossa fé. Irmãos, vida cristã não é só você vir à igreja, não é só você se sentar aqui, não é só você entregar o seu dízimo, não é só você usar uma linguagem evangeliquez. Vida cristã é uma vida de consagração, é uma vida que você reflete no seu pecado, que você reflete no perdão de Deus, porque aqueles que refletem no seu erro e no seu coração gera tristeza para a morte, não houve arrependimento. Mas aqueles que refletem no seu erro, no seu pecado, e no seu coração gera uma tristeza para a vida, é porque entenderam de que o Senhor lida conosco, lida com os nossos pecados, mas não nos destrói, nos levanta. Então, como pastor e também sujeito aos mesmos pecados, às mesmas fraquezas, eu convoco cada um de nós a olharmos para o nosso coração. Será que eu tenho sido sincero nas minhas confissões? Será que eu tenho refletido de que eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus, do perdão de Deus? Ou será que apenas medo e remorso é que tem motivado as minhas confissões de pecados? Não seja rápido diante de Deus. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo em oração diante do nosso Deus.